A guerra na Ucrânia é, pode-se dizer, definida pela onipresença dos drones e por como se defender deles. A Rússia passou anos criando uma arquitetura anti-drones baseada em um princípio simples. Se os radares e mísseis não capturam os drones, talvez seus homens em terra consigam. Para isso, usou equipes móveis de fogo com metralhadoras pesadas e armas de curto alcance, posicionadas nos prováveis corredores de aproximação de drones, aguardando as plataformas ucranianas voando baixo. Era rudimentar, era barato e por um tempo funcionou. Na verdade, foi uma tática que a Rússia copiou da Ucrânia, já que seus próprios ataques com drones eram ineficazes contra as defesas improvisadas. Mas para a Rússia, isso parece não funcionar mais. Após 4 anos de guerra, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia começaram a equipar seus drones de ataque com foguetes aéreos não guiados, uma classe de arma que até agora pertencia a aviões de ataque e helicópteros. O comandante das forças de sistemas não tripulados, Robert Madjabrovd, decidiu divulgar amplamente esses avanços, em parte porque a Rússia parece pouco preparada para essa nova ameaça. Veja, os grupos móveis de fogo da Rússia, que são a pedra angular da sua defesa contra drones de baixa altitude, agora enfrentam um drone que pode revidar, e isso muda tudo. Para explicar como, é preciso analisar a arma usada e o problema que ela foi criada para resolver. Os foguetes em questão pertencem a uma família de munições com uma história longa e um tanto complicada. NURS, sigla em russo para foguete de aviação não guiado, ou sua alternativa ucraniana, NAR, cobre a mesma classe de armas que fontes ocidentais normalmente chamam de UAS, ou foguetes aéreos não guiados. Os dois tipos que a Ucrânia está utilizando em drones são o S-5, um foguete de 57 mm, e o mais pesado, S-8, de 80 mm. Ambos são projetos da era soviética usados em quase todos os continentes onde a União Soviética ou seus sucessores decidiram lutar. O SS-5 é tão antigo que suas origens remontam a 1946, quando engenheiros soviéticos começaram a estudar foguetes alemães RR-4M capturados no final da Segunda Guerra Mundial. O próprio RR-4M, apelidado de Furacão, foi um avanço no combate aéreo, sendo um foguete simples, não guiado, com aletas dobráveis, que os pilotos da Luftwaffe usavam para dispersar as formações de bombardeiros aliados. Os soviéticos viram potencial no conceito e passaram a década seguinte criando sua versão. Em meados da década de 1950, o S-5 estava entrando em serviço, inicialmente como uma arma-ar para os primeiros caças a jato, como o MiG-19. Antes da doutrina mudar e ele se tornar o foguete padrão de apoio aproximado para toda a frota de aviação tática soviética. No Afeganistão, o S-5 foi possivelmente mais completamente testado. As tripulações soviéticas dos Su-25 e Mi-24 usaram esses foguetes extensivamente contra posições dos Mujahideen durante toda a década de 1980, mas o retorno não foi animador. Após o lançamento, os foguetes se dispersavam para longe do alvo, em vez de se concentrarem nele. Naquela época, dizia-se que o S-5 servia para pouco, e os pilotos soviéticos brincavam que só fazia cócegas nos calcanhares do inimigo. A ogiva não era grande o bastante para eliminar a infantaria dispersa em terreno acidentado, e por não ser guiada, era preciso disparar muitos foguetes para obter o efeito de saturação. Mais especificamente, o foguete tinha uma dispersão de 3,5 miliradianos, ou MRADs, o que significa que ele se desviava 3,5 metros do alvo para cada quilômetro percorrido. Em unidades imperiais, isso equivale a cerca de 18,5 pés por milha. Os soviéticos por fim começaram a instalar pods S-5 em tanques T-62, veículos blindados de transporte de pessoal BTR-70 e caminhões Ural como artilharia improvisada de solo para solo. Isso mostra o desespero deles por volume de fogo e como a arma se afastou de sua função original. O S-8 foi a sucessor natural do S-5, entrando em serviço em 1984. O foguete maior, de 80 mm, carregava uma ogiva mais potente, onde a variante básica de carga oca podia penetrar até 400 mm de blindagem homogênea laminada. O foguete tinha uma variedade de versões especializadas, incluindo cargas em tandem para derrotar blindagem reativa e munições de fragmentação para uso contrapessoal e veículos leves. Na Segunda Guerra da Chechênia, aeronaves russas dispararam S-8 em salvas densas de até 20 foguetes cada, usando-os para destruir posições fortificadas durante os ataques intensos a Grozny. Na Síria, aeronaves das forças aeroespaciais russas usaram foguetes S-8 extensivamente durante sua intervenção, fornecendo fogo de supressão contra posições controladas pela oposição em todo o país.
Esses são os dois principais foguetes que drones ucranianos levam ao território ocupado pelos russos. Então, a arma passou de ar-ar para solo-solo, para combate ar-solo, ao longo de décadas de mudanças doutrinárias e evoluções estratégicas. Mesmo assim, dentro da atual guerra na Ucrânia, os NAS estão presentes desde o início. As forças ucranianas usaram tanto foguetes SS-5 quanto SS-8 no Donbass na fase inicial da invasão em larga escala, operando em condições que logo mostraram o perigo do apoio aéreo baixo e próximo diante de defesa aérea moderna de curto alcance. Aviões de ataque de asa fixa e helicópteros ucranianos usaram os foguetes de forma semelhante à intenção original. E nisso, eles sofreram perdas significativas justamente porque chegar perto o suficiente para usá-los significava voar dentro do alcance de engajamento dos sistemas Pantsir, Manpad, Tor e Buk. Embora a Rússia tenha sido talvez incompetente em montar uma ofensiva avassaladora, seus sistemas antiaéreos ainda eram mais do que eficazes contra ameaças da era soviética. Os pilotos que sobreviveram se adaptaram, recuando para distâncias maiores de lançamento, usando técnicas de elevação e aceitando uma precisão reduzida em troca de permanecerem vivos. Mas os foguetes em si permaneceram no inventário, esperando por uma plataforma que pudesse levá-los até o alvo sem ser abatida no caminho. Finalmente, sucesso! Essa plataforma acabou sendo o FP-FP2, produzido pela empresa ucraniana Firepoint. O FP-FP2 foi desenvolvido para suprir a necessidade da linha de frente por um drone de ataque mais pesado e com controle em tempo real. Originalmente, ele podia carregar uma ogiva de até 100 kg, tinha um alcance de aproximadamente 370 km e podia transmitir vídeo ao vivo para o operador. Esse último ponto é crucial. Isso possibilita ajustar a rota de voo durante a missão. Isso se assemelha mais ao controle FPV, visão em primeira pessoa, comum nos drones vistos na Ucrânia, do que as munições vagantes pré-programadas tradicionais do Ocidente. Na sua configuração padrão, o FP-FP2 voa até o alvo e detona, então o próprio drone é a arma. Firepoint e as forças de sistemas não tripulados agora adicionaram um sistema de arma secundário, lançadores de foguetes montados sob as asas. Na configuração S5, o drone carrega 2 suportes com 4 foguetes cada, totalizando 8 foguetes, enquanto mantém uma ogiva menor como carga útil. Esse foi um desenvolvimento estratégico-chave. Assim, podemos supor que a Ucrânia queria lançar o drone contra um alvo, usando os S5 para abrir caminho contra unidades antiaéreas, geralmente mísseis antiaéreos portáteis, e depois lançar o drone contra o alvo para que ele exploda. A confirmação de que essa estratégia estava realmente acontecendo veio em meados de maio de 2026. Magyar anunciou publicamente que os foguetes estavam sendo lançados por drones ucranianos de longo alcance a profundidades operacionais de até 500 km. Mas com base nas especificações técnicas disponíveis, isso quase certamente se refere à frota mais ampla de VANTs de longo alcance operando em profundidades extremas, incluindo plataformas além do FP-FP2, já que seu alcance máximo é de cerca de 370 km. No entanto, alguns relatos no final de maio de 2026 sugeriram que os FP-FP2 foram atualizados para transportar uma ogiva de 180 kg a até 370 km de distância, dando a eles um alcance muito maior. Considerando que as especificações detalhadas da configuração S5 provavelmente não serão divulgadas ao público, a combinação de vários S5 menores ou S8 com uma ogiva menor, isso pode significar que o FP-FP2 poderia ter seu alcance aumentado para mais de 500 km, que foi o que o anúncio sugeriu. Outra possibilidade é que o anúncio seja sobre atividades mais amplas de VANTs, das quais os FP-FP2 são apenas uma parte. Independentemente da distinção, é claro que a Ucrânia passou a usar drones armados com foguetes em distâncias antes exclusivas de aviões convencionais e munições vagantes de longo alcance. Em 12 de maio, analistas de fontes abertas divulgaram imagens de um drone sobrevoando a Crimeia ocupada pela Rússia, lançando sob a asa um foguete contra um alvo abaixo antes de seguir para seu objetivo principal. O alvo foi identificado como um grupo móvel de fogo russo. O drone disparou e continuou voando. Denis Schleiterman, cofundador da Firepoint, comentou sobre as imagens reconhecendo que sua empresa poderia fazer isso. Embora não tenha confirmado diretamente, o comentário indicou que o drone em questão era ou um FP-FP2 ou seu primo de longo alcance, o FP-FP1. Uma semana depois, um FP-FP2 armado com foguetes atingiu um centro estratégico de comunicações da frota russa do Mar Negro em um uso confirmado em combate.
Infraestrutura militar fortificada foi atingida por um drone, que agora também transporta foguetes para aproximação. É importante analisar o que esse desenvolvimento sugere além do curto prazo. A Ucrânia agora demonstrou que um drone de ataque pode carregar armamento de foguetes funcional junto com sua ogiva principal. O próximo passo lógico nessa evolução, já debatido nos círculos de defesa ucranianos, não é só aprimorar a configuração dos foguetes não guiados, mas questionar o que ocorre ao aumentar a escala. Se uma fuselagem da classe FP-FP2 pode carregar 8 foguetes SS-5 e uma ogiva de 200 libras, um derivado maior ou de alcance estendido, poderia, teoricamente, substituir munições guiadas à air-superfície. A Ucrânia já opera uma família nacional de armas guiadas, e a questão de saber se um drone suficientemente capaz poderia servir como uma plataforma de lançamento aéreo para um pequeno míssil guiado de precisão já não é mais puramente teórica. Lembre-se, o FP-FP2 que conhecemos em meados de 2020 é uma iteração do design anterior voltado para combate de médio alcance, que já teve seu alcance e capacidade de carga quase dobrados. Dado isso, não está completamente fora de cogitação ver o alcance proposto de 310 milhas com um armamento de carga total. Para entender por que até mesmo a configuração atual é tão disruptiva, você precisa entender como a Rússia tentou resolver o problema dos drones nos últimos 3 anos e como, sistematicamente, cada solução foi tornando-se obsoleta. Antes disso, inscreva-se no The Military Show. Publicamos vídeos diários sobre os mais recentes avanços em ciência militar, geopolítica e guerra. Voltando à Rússia. Sua primeira grande resposta à campanha de drones da Ucrânia foi a guerra eletrônica. A Rússia criou o ambiente de guerra eletrônica mais denso da história moderna, segundo analistas, para cortar os sinais essenciais aos drones ucranianos. O bloqueio de GPS afetou a navegação, enquanto o bloqueio de rádio interrompeu os links de controle usados pelos operadores de drones FPV. Sistemas de banda larga tentaram cegar sensores que forneciam dados para ataques ucranianos. Por um tempo, isso funcionou e causou perdas significativas. Drones FPV ucranianos perdiam vídeo durante o voo, fazendo os operadores voarem às cegas e os drones errarem o alvo ou caírem. A solução foi remover o link de rádio. Drones FPV com fibra ótica carregariam um carretel de cabo óptico, mais fino que um fio de cabelo humano, que se desenrola atrás do drone enquanto ele voa. Os sinais de controle e o vídeo viajam pela fibra como pulsos de luz, em vez de ondas de rádio. Não há frequência de rádio para os sistemas de interferência detectarem, interromperem ou enganarem. O drone atravessa o ambiente de guerra eletrônica mais saturado do campo de batalha, como se esse ambiente não existisse. Ambos os lados passaram a usar drones com fibra ótica e tentaram combatê-los de formas distintas. As respostas mais comuns eram reações cinéticas simples, como cargas de fragmentação, redes ou drones interceptando fisicamente outros drones. O Comando de Transformação Aliada da OTAN reconheceu o problema e pediu soluções inovadoras contra drones FPV com fibra ótica, já que os sistemas existentes não tinham resposta para eles. Depois, a Ucrânia integrou a orientação visual por IA em algumas plataformas, permitindo que drones identificassem e rastreassem alvos sozinhos, mesmo com rompimento do cabo de fibra ou perda de conexão na fase final. Sistemas de IA têm milhares de desenvolvedores colaborando ou criando projetos distintos para tornar drones mais persistentes e menos vulneráveis a invasões. Isso gerou um ciclo de adaptação e desenvolvimento muito além do que os processos convencionais de aquisição ocidentais conseguiam gerenciar. Antes, testes de novos sistemas levavam anos, mas a Ucrânia teve que passar do protótipo ao uso em campo em semanas. A Rússia teve que adotar o mesmo ritmo, criando uma contramedida que os engenheiros ucranianos começaram a superar em poucas semanas, antes de ser distribuída por toda a linha de frente. Em particular, o sistema de defesa aérea Pantsir, construído com a premissa de engajar alvos aéreos de média altitude com mísseis e canhões guiados por radar, tem se mostrado consistentemente inadequado contra pequenos drones de baixa observabilidade e com seção transversal de radar mínima. No início de 2026, a Ucrânia afirmou ter destruído metade dos sistemas Pantsir da Rússia em seu território ocupado, às vezes exatamente pelo tipo de drone que eles deveriam combater. A Rússia precisava de uma resposta. A rede de grupos móveis de fogo surgiu na Rússia após o fracasso das defesas eletrônicas e de mísseis contra drones de baixa altitude. Como a tecnologia não impedia drones baratos de forma confiável, soldados armados eram posicionados nos pontos de aproximação para abatê-los com metralhadoras. Era um retorno ao básico.
Tecnologia simples, distribuída e difícil de suprimir eletronicamente. E isso impôs custos reais às operações de drones ucranianos. Drones capazes de operar com bloqueio de GPS e interferência de radiofrequência ainda podiam ser derrubados por uma equipe bem armada. A Rússia criou essa rede pois era uma ameaça que contramedidas eletrônicas não enfrentavam. O FP-FP2 armado encerra esse ciclo. O Grupo Móvel de Fogo foi criado como solução para as limitações da guerra eletrônica contra drones. O drone armado com foguetes é a resposta à ameaça do Grupo Móvel de Fogo aos drones. A principal diferença em relação às adaptações anteriores para combater contramedidas é que esta tira vidas. Um drone bloqueado cai. Um drone armado, ao detectar uma equipe tentando interceptá-lo, revida com foguetes para eliminar a infantaria e segue para seu alvo. O especialista em defesa Anatoly Kravchinsky, diretor de uma fabricante de armas, descreveu claramente o panorama operacional mais amplo desse desenvolvimento. Em vez de uma grande aeronave carregando uma carga diversificada de armas, como um bombardeiro B-2 ou um F-35, a Ucrânia utiliza enxames coordenados, onde cada drone tem uma função definida. Drones de ataque com ogivas pesadas avançam para o alvo principal, enquanto drones de escolta armados com foguetes eliminam qualquer tentativa de intervenção no trajeto. Isso gera uma ameaça dupla, pois os drones estão mais avançados do que no início da guerra, e o enxame traz um desafio novo que não pode ser resolvido com mísseis de interceptação tradicionais. A razão para isso é simples: física e economia. Para aeronaves armadas com mísseis convencionais, usa-se uma plataforma como o Patriot para derrubar o míssil inimigo ou a aeronave que o lança. Se o interceptador custa alguns milhões e o avião 100 milhões, derrubá-lo faz sentido. Mas ao tentar derrubar vários drones baratos, o interceptador logo parece desperdício de tempo e dinheiro. O design de enxame também cria problemas crescentes para a detecção e interferência eletrônica. A Ucrânia costuma combinar drones com motores a combustão e a jato, que geram assinaturas de radar e acústicas bem distintas. Um radar otimizado para um tipo de assinatura terá dificuldades com o outro, e ajustar os parâmetros de detecção em tempo real não é algo que operadores de defesa aérea consigam fazer com confiança. Mesmo assim, o objetivo dos novos drones não é necessariamente destruir a defesa aérea. Ele só precisa forçar equipes móveis antiaéreas a se esconder, mudar de posição ou parar de operar tempo suficiente para que outros drones passem. As operações de ataque em profundidade da Ucrânia sempre foram mais limitadas pelo desafio de atravessar o corredor defensivo entre a linha de contato e o alvo do que pelo alcance. Cada penetração é uma operação separada, exigindo planejamento, sincronização e, muitas vezes, o uso de plataformas adicionais para suprimir a defesa. Drones armados não resolvem totalmente o problema, mas diminuem o custo de cada travessia. O futuro dessa tecnologia já é visível no que a Ucrânia fez em outros domínios, como a trajetória de desenvolvimento do drone naval Magura V5. O Magura surgiu como um drone de superfície, um barco kamikaze semi-autônomo criado para colidir e explodir contra embarcações navais russas. Ele afundou navios de guerra ou danificou infraestrutura naval. A Rússia respondeu enviando patrulhas de helicópteros para interceptar os barcos, antes que eles pudessem alcançar seus alvos, porque um helicóptero pode localizar e atacar um drone de superfície antes que o drone se aproxime o suficiente para atingir o alvo. A resposta da Ucrânia à ameaça dos helicópteros foi armar o Magura V5 com mísseis Arar-R-73, um míssil de combate aéreo originalmente utilizado pelos caças MiG-29 e Su-27. Isso foi adaptado como arma superfície-ar para um barco. No final de 2024, o Magura V5 usou esses mísseis para derrubar um helicóptero Mi-8 russo na Crimeia ocupada. Um barco de superfície, criado para atacar navios, derrubou um helicóptero enviado para detê-lo. E ainda foi além. O Magura V7 foi posteriormente equipado com mísseis AIM-9 Sidewinder. Em 2025, uma dessas plataformas abateu 2 caças bombardeiros russos Su-30, que tentavam interceptar a formação de drones, sendo essa a primeira vez na história que uma aeronave de combate tripulada foi destruída por uma embarcação de superfície não tripulada. Isso se assemelha muito à trajetória atual do FP2. A Ucrânia usou ou projetou uma plataforma de propósito único, conseguiu avançar nesse papel, encontrou uma contramedida específica e, em seguida, aprimorou a plataforma com armas projetadas especificamente para derrotar essa contramedida, mantendo sua capacidade original. O próximo passo do Magura é aumentar o poder das armas, ampliar o alcance e oferecer novos alvos.
Isso se traduz diretamente no roteiro de desenvolvimento declarado do FP2 Firepoint, já aumentou o alcance do FP2 para 370 km. Depois disso, o próximo passo pode ser usar orientação a laser em foguetes, trocando munições de área não guiadas por sistemas que rastreiam e atingem alvos móveis. A integração do NAR no FP2 não é um desenvolvimento decisivo por si só. Os foguetes são antigos. A plataforma de drone, embora seja capaz, não é em si uma revolução no design de fuselagem. O que é significativo é a combinação, a confirmação de que essa combinação está operacional e o ritmo com que a Ucrânia está avançando para a próxima versão disso. A Rússia construiu uma arquitetura defensiva em camadas contra drones ucranianos, e cada camada foi sistematicamente identificada, alvo de ataques e tornada menos eficaz. A guerra eletrônica não conseguiu deter drones de fibra ótica, e a defesa aérea com mísseis foi ineficaz contra plataformas pequenas e de baixa observabilidade. Grupos móveis de fogo resistiram de fato, mas agora estão sendo suprimidos e forçados a se dispersar ao se aproximarem. E todos os dados apontam que a Rússia está lentamente perdendo a capacidade de acompanhar o desenvolvimento da Ucrânia. Lembre-se, lá em 2022 foi a Rússia que começou com a vantagem dos drones. A Rússia foi a primeira a usar drones com fibra ótica, e a Ucrânia copiou em um mês. A Rússia utilizou bombas planadoras para criar bombardeios de saturação não guiados de longo alcance, e desenvolveu guerra eletrônica contra drones FPV. Após 2025, a Rússia passou a reagir às ameaças da Ucrânia, reformando tanques para enfrentar enxames de drones, o que virou motivo de piada. Ela continuou perdendo sistemas de radar e de interceptação. E agora está perdendo a única defesa que lhe resta: pessoas de verdade. Considerando que suas forças aéreas estão sendo mantidas em solo, seus veículos blindados estão perdendo blindagem e seu povo está perdendo vidas, a Rússia está começando a perder. E pode ser apenas uma questão de tempo até começarmos a ver vídeos dos drones da Ucrânia completamente sem oposição no céu. Isso ocorre pois a Rússia está lentamente colapsando internamente. Para saber mais, confira este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos desenvolvimentos mais recentes da guerra na Ucrânia e da geopolítica global.